Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, juntamente com o Departamento de Medicina da Unicamp, promoveram um congresso sobre o ritual da ayahuasca. Você sabe o que é isso? Quem está aqui para explicar são os antropólogos Beatriz Caiubi Labate e Vladimir Sena Araújo. Vladimir, aproveitando a nossa pergunta inicial, o que é ayahuasca? A ayahuasca é um enteógeno bastante usado, bastante difundido por índios, caboclos e não índios da região amazônica. O que ele é? Você falou? É um? Enteógeno. Enteógeno é uma palavra que vem do grego e quer dizer Deus dentro. Justamente para diferenciar do termo alucinógeno, pois a bebida... Existe diferença? Sim, no sentido de que a ayahuasca ela é utilizada dentro de rituais e não propriamente como outros alucinógenos que são usados por conta própria. A ayahuasca é usada no Santo Daime também e na barquinha? A ayahuasca ela é utilizada em 3 linhas doutrinárias da região amazônica. A barquinha, a união do vegetal e o Santo Daime. Só para lembrar, a ayahuasca quer dizer vinho dos mortos, vinho das almas, né? É uma palavra quechua. Foi um termo que foi escolhido no sentido de englobar todas as linhas que fazem uso da bebida, porque cada linha tem uma forma própria de estar denominando a bebida. Então esse é um termo neutro, um termo aceito tanto pelas igrejas como pela comunidade científica, que você não vai estar dizendo vegetal ou Santo Daime, que são nomes próprios de cada linha. A barquinha é de que região do Brasil? Bom, a barquinha, ela existe em Rio Branco, Acre. Tá. Depois a gente tem o Santo Daime, que é de que região do Brasil? Também da região do Acre e da Amazônia. E depois tem a União do Vegetal, União do Vegetal. Que foi fundada em Plácido de Castro, mas eles consideram Porto Velho como o centro de expansão da União do Vegetal. Na verdade, o mestre fundador da União do Vegetal, Gabriel da Costa, ele é nascido na Bahia e ele vai, no final dos anos 60, como soldado da borracha para o Acre, para Porto Velho, Rondônia, e dá início aos trabalhos com o vegetal. Né? Depois a doutrina se espalha para a região do Acre, Amazônia, e hoje você encontra a União do Vegetal nos principais centros urbanos do país, bem como em outras regiões do mundo. E qual o objetivo desse culto? É um culto, é uma religião? Qual a maneira correta de se tratar? Olha, são doutrinas, são linhas. E os trabalhos são os mais variados possíveis, tendo em vista que foram 3 pessoas que fundaram essas 3 linhas. Então, obviamente, você tem trabalhos super diferentes uns do outro e uma filosofia diferente de cada um desses centros, né? Mas, basicamente, Vladimir, qual a filosofia, qual o propósito, qual o objetivo do Santo Daime? Do Santo Daime, o principal objetivo do Santo Daime seria o de trabalhar o lado espiritual das pessoas, seria, na verdade, o de preparar as pessoas para o dia do juízo final, no caso, também é a principal finalidade da barquinha. É um trabalho constante, é uma constante construção desses centros, dessas pessoas. Né? Como todas as religiões elas proporcionam uma visão de mundo, elas estruturam a realidade, elas dão princípios para as pessoas que participam delas se orientarem no mundo, porque caso contrário o mundo seria um caos, seria ininteligível. Então são doutrinas que têm princípios norteadores da ação do sujeito no mundo, não só como ele compreende a sua relação consigo mesmo, com os outros irmãos, com as outras pessoas, mas também com o universo em geral. E propicia um ethos, uma vivência particular daquela realidade, de acordo com esses princípios. Agora, qual o interesse de vocês dois? Vocês são antropólogos, né? Em estudar, de repente, ir até o Acre, em estudar uma planta amazônica que foi usada por pré-colombianos. E vocês, qual que é o interesse? É na planta ou é na crença? Olha, eu vou falar do meu trabalho. O meu trabalho, evidentemente, ele se centrou no estudo do espaço. Em 1995, quando eu estive na barquinha, que foi fundada em 1945 por Daniel Pereira de Matos, que era do Maranhão, eu me deparei com um repertório simbólico muito grande. E eu fiquei pensando cá comigo, meu Deus, como é que eu vou explicar esse monte de símbolos aqui deste centro? Então eu pensei, bom, eu vou começar a fazer uma descrição densa desses símbolos
para poder depois dizer o que é essa religião. O que te chamou a atenção? Foram os símbolos? Foi o uso da ayahuasca? O que foi? O que te chamou a atenção? Olha, o que para ir até o Acre, né? Bom, eu sou do Acre. Você é do Acre? Ah, então desculpa, achei que você era da Unicamp que tinha subido lá. Não, eu sou do Acre, fui para a Unicamp, voltei para o Acre, voltei para a Unicamp, volto para o Acre. Então o que é que te levou de volta ao Acre? O espaço. O espaço. O espaço. Eu acho que o estudo do espaço é uma das coisas muito pouco estudadas pelos antropólogos. Não só pelos antropólogos, mas pelos pesquisadores de uma forma geral. Beatriz, e você? O que é que te levou a conhecer? Não sei, é isso que eu quero saber. Se é justamente a ayahuasca ou se é o trabalho espiritual. A gente tem uma professora que costuma dizer pra gente que o antropólogo ele tem que manter uma relação com o objeto de pesquisa dele, seja de amor ou de ódio. Quer dizer, as pessoas vão estudar coisas que são paixões e que causam interesse profundo nelas. Então, evidentemente, esse tema eu acho fascinante. Existe uma busca individual e pessoal, né, que é uma busca do foro íntimo, uma busca... O que te chamou a atenção, por exemplo? O misticismo, os símbolos? Eu acho incrível que você tem no final do século passado, você tem toda uma previsão dos iluministas, né, aquele deslumbramento com relação à ciência, então aquela reivindicação de que a ciência e a tecnologia, a razão técnica, elas iam dar conta de explicar o real. No entanto, se passou um século, a gente tem todas as tecnologias, né, cibernética, internet e tudo mais que está ao nosso alcance aqui, só as pessoas trocarem de canal. E você tem Mas não vão trocar de canal, né? Esperamos que não. Você tem uma pluralidade de religiões, de práticas religiosas se intensificando nesse final de milênio. E super antigas, né? Muito antigas. Bom, mais ou menos. O caso, se você pensar que o catolicismo o cristianismo tem 2000 anos, o Santo Daime é uma religião que se inicia na década de 30. Mas tem muitas influências. A União influências, do Vegetal é uma religião que se inicia há 25 anos atrás. Mas tem atrás. influências africanas, tem influências indígenas, né? Com certeza. Sem dúvida, mas essa forma atual que adquiriram essas religiões é justamente isso. Então, voltando, terminando a sua pergunta, o fascínio reside no fato de que você tem populações indígenas e caboclos e seringueiros fazendo uso muito antigo dessa substância em toda a região da Amazônia Ocidental, que inclui não só o Brasil, como a Colômbia, Peru, Bolívia. Mas é só no território nacional que surgem seitas ou religiões que desde o seu princípio já têm influências urbanas, porque receberam influências do catolicismo popular, do kardecismo, das religiões afro-brasileiras, também das tradições indígenas. Então, é uma mistura, são religiões ecléticas que deram formato a um novo conjunto, um novo repertório simbólico, que você não encontra, por exemplo, nos países vizinhos. Tá. Então, nesse sentido, é importante que os antropólogos, os brasileiros, estejam prestando atenção no desenvolvimento dessas religiões, inclusive porque elas estão se expandindo pelo mundo. Numa época de pós-colonialismo, ou que você fala de influências culturais, de repente está o Brasil aqui exportando, levando coisas para outros países. Você tem o Santo Daime, por exemplo, no Japão hoje. Já que você está falando de história. Só uma parte. Eu acho que, na minha dissertação, eu considero essas religiões como cosmologia em construção. O que seria cosmologia em construção? É a inserção e retirada de práticas religiosas com uma velocidade muito maior do que as religiões tradicionais. E dentro dessas cosmologias em construções, você tem o encontro de 3 tradições: a europeia, a africana e a indígena, né? Tá, ok. Já que a gente estava falando aqui de exportar, enfim, eu queria voltar um pouquinho, só para a gente entender, a partir, me parece que do ciclo da borracha é que se inicia o conhecimento. Populações não indígenas, ela remonta antes da década de 20, devido ao uso por caboclos vegetalistas da região amazônica. Sertanejos mesmo. Os seringueiros. Mas, na década de 20, um senhor, por nome de Irineu Serra, conheceu a bebida juntamente com 2 irmãos, André e Antônio Costa. E em 1922 foi fundado o Círculo Esotérico da Comunhão o Centro de Regeneração e Fé. Tá? E
esse centro ele dura mais ou menos alguns anos, e somente em 30 é que vai ser fundado realmente o Santo Daime, historicamente falando. Agora, Vladimir e Beatriz, como que é esse ritual? Como que é essa prática? De que forma que é? Parece que tem algumas... precisa se fazer dietas de abstinência. Eu gostaria que vocês contassem. Depende da linha. Cada linha desenvolve o seu próprio trabalho, né? A linha da Barquinha, ela tem diversos tipos de trabalho e ela tem um ritual dentro da igreja e um ritual fora da igreja, que seria o bailado. A linha do Santo Daime, ela realiza também rituais de concentração que tem influência do espiritismo, né? Rituais em volta da mesa, que tem influências também de elementos orientais, né? De concentração, e também realiza outros tipos de trabalhos espirituais, que são os trabalhos com bailado, que podem durar até 12 horas de duração e acompanham o calendário cristão. Então você tem, por exemplo, o dia de São Pedro, o dia de Santo Antônio, o Natal. São festividades do calendário oficial. E o trabalho da União do Vegetal já tem a sua própria especificidade e são trabalhos que não existe o bailado e os cânticos, não são entoados cânticos, são entoados sim chamadas, que são entoadas pelos dirigentes, pelos mestres condutores da cerimônia. Mas então, todos tomam um chá? Sempre. Isso é uma característica porque o chá é considerado um elemento central nesse sentido da busca espiritual, como um mestre ensinador, como trazendo conhecimentos e ensinos para as pessoas que usam dele dentro desse esquema ritual. Vladimir, que eu queria saber uma coisa. Eles dizem que o Santo Daime, enfim, que esse vegetal, você fazendo esse chá, você amplificaria a sua consciência e espiritualidade. Maneira de amplificar. Mas até que ponto o ser humano necessita amplificar sua consciência e sua espiritualidade através de um chá? Você não necessariamente podia se voltar e podia amplificar sua consciência buscando você mesmo, quieto, enfim. Até que ponto a gente necessita de um chá? Olha, a ampliação de consciência é uma questão muito pessoal. Você pode, através da meditação, chegar a um estado ampliado de consciência. Você pode, através da dança, como os Kung do norte da África, chegar também a um estado ampliado de consciência. Através do batuque, enfim, existem diversas formas. Mas o que é mais interessante notar, e eu acho que a sua pergunta é pertinente, é poder entender qual é o sentido que essas pessoas estão procurando, não a ampliação de consciência, mas esses cultos, né, com uma proporção cada vez maior. Talvez porque o homem do final do século, ele já esteja se voltando mais para as questões do sensível e menos para a questão da razão, que foi justamente o foco principal do final do século passado. Foi isso que foi concluído no Congresso? Um dos pontos. Eu acho que o Congresso ele serviu para a troca de experiências, para focalizar alguns temas, como inclusive a questão da legalidade da ayahuasca, que ainda é uma coisa bastante discutida, né, tendo em vista que a ayahuasca, ou os cultos que fazem o uso da ayahuasca, eles vivem apenas de pareceres e não de uma lei definitiva do Congresso Nacional, que insiste em deixar essa discussão... Dentro só dos rituais religiosos, né? O Conselho Federal deixa só dentro dos rituais religiosos. Exatamente. Tanto é que o nome do congresso é Primeiro Cura, Congresso sobre o Uso Ritual da Ayahuasca. Menores de 18 anos também podem fazer uso desse chá? Isso é uma discussão em que, por exemplo, algumas pessoas do CONFEM determinam que o chá ele não seja dado para pessoas que tenham menos de 18 anos. Mas, segundo o Bernardo Sá, do CONFEM, é perfeitamente legítimo que uma criança tome o chá, tendo em vista que os seus pais façam parte da doutrina. Quer dizer, ele considera essa questão uma questão de familiar. Direito privado e não de direito público. E essa foi justamente uma das palestras do Congresso, porque é uma das preocupações recorrentes, tanto na mídia como na academia. Os médicos falam que não há problema? Existem diversas pesquisas sobre o uso ritual da ayahuasca e uma das mesas do Congresso
foi justamente uma mesa que contemplava as pesquisas dos médicos e dos psiquiatras. Por exemplo, você tem um estudo do começo da década de 90, onde diversos pesquisadores norte-americanos fizeram em conjunto com a União do Vegetal, em colaboração, que a União do Vegetal tem uma parte de um centro de estudos médicos científicos muito organizado, muito desenvolvido, que tem pesquisadores, tem médicos, inclusive eles promovem congressos internacionais, fizeram um no Rio de Janeiro, onde esses resultados são apresentados. Então, por exemplo, essa pesquisa da União do Vegetal foi feita com pessoas que bebiam vegetal há 1 ano, há 6 meses, até 40 anos, e foram retiradas amostras de sangue periódicas durante o próprio ritual, feitas entrevistas. Então, você tem desde pesquisas mais científicas, mais objetivas, entre aspas, das ciências naturais, como pesquisas mais fronteiriças entre a área de psicologia e antropologia. Então, foram apresentados 2 trabalhos de 2 psiquiatras que fazem entrevistas em profundidade. Um deles estudou o caso de dependentes de álcool, que são da União do Vegetal e que se recuperaram da dependência do álcool através da comunhão do vegetal dentro do esquema da Irmandade da União do Vegetal. E um outro pesquisador que tem uma pesquisa onde ele entrevista as pessoas tanto do Santo Daime como da União do Vegetal, 1 semana antes de beber o vegetal ou de tomar o daime, 1 semana depois. E ele apresentou um balanço através do estudo de 30 casos, onde ele mostra que grande maioria dessas pessoas tiveram um proveito positivo da experiência, no sentido de estar repensando coisas do cotidiano, trabalhando a relação familiar, tentando ver os seus aspectos profissionais. E existem outras pesquisas que estão publicadas, inclusive o Congresso visava justamente juntar um pouco e mostrar para a comunidade acadêmica, chamar um chamado para as pessoas estarem vendo a importância desse assunto, para ele ser tratado de forma periférica e como uma coisa de lunáticos, e trazer pesquisas científicas. Quem quiser saber mais informações, Beatriz, deve procurar vocês na Unicamp? Pode falar com a gente, pode procurar as pessoas ou da União do Vegetal ou do Santo Daime. E existe dentro do Departamento de Antropologia algumas pessoas que estão trabalhando com esse tema, né? O Vladimir acabou de defender uma tese, agora na semana passada, anterior ao Congresso, a primeira tese sobre a barquinha produzida no âmbito da antropologia. Você está na pós também, né? Eu sou da pós-graduação. Tá certo. Então, ok. Beatriz, Vladimir, o nosso tempo está super esgotado. Eu peço até desculpa para vocês que a gente teria condições de falar muito mais. E a gente espera até que a ciência e a tecnologia encontram aí as melhores maneiras de se usar os produtos dos índios, né? Até a próxima. Com certeza. Até a próxima. Obrigada. No próximo bloco, você vai conhecer o espetáculo de clown Cravo, Lírio e Rosa, com os atores Carlos Simeone e Ricardo Pussetti. Nós voltamos já.